Nós queremos agradecer os patrocinadores que, junto com o CTCAM e a COSMA, fizeram esse evento possível. O Colégio Notre Dame, o IPPF, Instituto de Patologia de Passo Fundo, e a Eficace Assessoria de Eventos. E antes de nós ouvirmos uma história que certamente vai tocar profundamente cada um de nós, nós queremos começar de uma forma mais importante ainda possível. Nós queremos falar de saúde da mulher. Para isso, nós vamos convidar 3 profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado com pacientes oncológicos e ao diagnóstico precoce, algo que pode transformar completamente o caminho de uma doença. E eu gostaria de convidar ao palco o Dr. Alex Seidel, oncologista clínico do Centro de Tratamento do Câncer de Passo Fundo, Dr. Álvaro Machado, oncologista clínico do Centro de Tratamento do Câncer de Passo Fundo, e a doutora Thailise Menegaso Pisoni, médica radiologista especialista em mama da COSMA Medicina Diagnóstica. Eles irão compartilhar conosco informações fundamentais sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidado com a saúde da mulher, porque toda mulher carrega histórias. E histórias merecem ser cuidadas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria ver essa casa cheia. A gente vai tomar um pouquinho de tempo de vocês, porque o objetivo do evento, lógico, além de ouvir a Alice, que tem uma palestra maravilhosa para a gente todos, e do benefício para a PECAM, nosso objetivo é trazer alguns alertas que desembocam na necessidade de diagnóstico precoce e de prevenção. Para vocês terem uma ideia da importância que o câncer tem na saúde da mulher, é que o câncer é a principal causa de morte das mulheres entre 25 e 50 anos de idade. Outra coisa é que no Brasil as mortes por câncer significam 17% de todas as mortes. Em Passo Fundo, as mortes por câncer representam 24% de todas as mortes. Então é uma doença bastante importante para nós aqui na nossa região e na nossa cidade. A gente sabe que o câncer tem crescendo, são mais do que 780 mil diagnósticos por ano no Brasil, são cerca de 130 mil mortes por ano no Brasil. E então, o que a gente pode fazer para diminuir esses números que são desafiadores e são ruins do ponto de vista da saúde da população, algumas medidas de prevenção e muitas medidas de diagnóstico precoce. E aí nós temos 2 colegas aqui que são pessoas especializadas e aptas a conversar com vocês sobre isso. Então, eu passo para a doutora Thailise e o doutor Alex, para a gente começar um pouco mais de informação. Obrigada a todos. Para mim é um prazer poder estar representando a COSMA Medicina Diagnóstica ao lado de 2 grandes colegas, Dr. Álvaro e Dr. Alex, com o CTCAM, e num momento e num evento tão especial quanto o de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos para estarmos aqui conversando sobre um assunto tão delicado, né? E a COSMA hoje tem no seu grupo cerca de 76% formado por mulheres. Então, esse assunto nos toca profundamente. E trazer também como um propósito, enquanto clínica, enquanto grupo, que nós trazemos excelência em tudo que a gente faz. E, pensando nisso, nós também entendemos que, na luta contra o câncer de mama, o diagnóstico precoce associado à informação são pilares muito importantes para a gente vencermos e estarmos todos juntos. Essa noite vai ser muito especial, com uma convidada, o Dr. Álvaro comentou
a Alice, que é uma pessoa espetacular. Estou assim encantada com ela. Tenho certeza que todas as informações, tudo que for conversado hoje à noite vai fazer todo mundo repensar sobre a sua vida, sobre os seus cuidados, e essa intenção, a gente se vê como pessoa, né? E a importância que a gente tem, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos novamente e aproveitem essa noite. Bom, boa noite. Acho que o intuito dessa noite de trazer a Alice aqui e falar sobre a vida dela, né, a luta contra o câncer, para poder inspirar várias pessoas daqui, para poder levar essa história dela para outras pessoas. Enfim, a gente precisa falar cada vez mais sobre câncer, né? Infelizmente, os números de neoplasias eles estão aumentando, independente do tipo de câncer. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Ainda existe muito preconceito em relação ao câncer, né? Elenca câncer igual à morte, e a gente sabe que não é mais isso, né? Hoje a gente evoluiu muito no diagnóstico, no tratamento, tanto cirurgia, quimioterapia, tratamento medicamentoso e também a radioterapia vem evoluindo cada vez mais, mas como meus dois colegas falaram, a gente ainda está muito preso ao tempo de diagnóstico, né? O diagnóstico mais precoce é sempre muito melhor. Eu vou propiciar um tratamento menos intensivo para a paciente, aumentando consideravelmente a chance de cura nela quando eu faço um diagnóstico de uma lesão muito inicial. O câncer ele é uma doença muito silenciosa no início, né? Ele praticamente não dá sintoma nenhum, e esse é o momento ideal de fazer o diagnóstico, é quando aquela lesão está muito no início. Então, a gente tem uma cultura de procurar um médico só quando tem sintomas, e isso é muito prejudicial. Então, fazer os exames de rastreamento, quando indicado, independente do gênero e da idade, é essencial para a gente poder aumentar muito a nossa chance de cura, ou até mesmo não desenvolver o câncer, como é a colonoscopia, retirando o pólipo do intestino e evitando o aparecimento do câncer. Então, isso é essencial. No nosso Brasil, acontecem todos os anos cerca de 70 mil novos casos de câncer de mama. Então, o número ele é altamente, ele é alarmante, né? E o dado que a gente precisa levar daqui é que a gente precisa fazer a mamografia. A mamografia hoje é indicada a partir dos 40 anos de idade. A gente fez um estudo do CTCAM há um tempo atrás e viu que na região de Passo Fundo, menos de 20% das mulheres fazem mamografia acima dos 40 anos no Sistema Único de Saúde. O número é muito deficitário. Isso acarreta em diagnóstico mais avançado e um aumento considerável do número de mortes. Para falar de câncer também, a gente precisa falar de hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividade física, fazer, então, os exames de rastreamento, os cuidados com a vacinação. Hoje a gente tem a vacinação do HPV, que é essencial para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, disponível na Unidade Básica de Saúde também. Então, esses dados a gente, na maioria das vezes, já sabe, né, que tem que fazer atividade física, tem que se cuidar, tem que se alimentar melhor, tem que cuidar do peso, mas a gente acaba não dando importância, só vai dar importância quando a gente já tem um diagnóstico. Saiu um estudo muito interessante no Reino Unido, há um tempo atrás, que eu estava lendo, e eu me lembrei desse estudo chegando aqui hoje na palestra. Eles avaliaram pacientes que subiam todo dia 5 andares por dia e viram que esses pacientes tinham uma redução do risco de desenvolver uma doença crônica cardiovascular, diabetes e câncer em 20%. Quando eu cheguei aqui, tinha uma fila enorme para esperar o elevador. Então, são medidas que, às vezes, a gente não se dá conta da importância que é isso. Então, fazer atividade física é fundamental. Todo mundo tem um tempo para fazer atividade física. Então, a gente já precisa começar o quanto antes. Redução de 20%, uma grande parcela de medicamentos não tem esse ganho, para vocês terem uma noção. Então, a gente precisa dar essa importância. Que, com certeza, a gente vai conseguir diminuir cada vez mais esse número de casos e também o número de mortes por essa doença. Então, esses eventos como o de hoje, eu tenho certeza que tem várias Alices aqui também, porque a gente vê os nossos pacientes também, né, que venceram, estão enfrentando a doença, mesmo os pacientes com doença avançada, metastática. Hoje nós estamos cronificando a doença, mesmo os pacientes metastáticos estão vivendo longos anos com qualidade de vida. Então, a evolução ela é constante. Mas quando a gente lembra que menos de 20% das mulheres estão fazendo mamografia, isso nos deixa muito preocupados. Então, a gente precisa orientar, levar essa informação. A informação é a principal arma que nós temos para combater esses dados.
Então, é por isso que a gente sempre pede, a gente bate na tecla, né, da importância. Nós, como médicos que atendemos pacientes com câncer, é nosso dever também orientar essa população e que vocês possam passar essas informações de hoje, nossa e da Alice, também com a história de vida, para seus vizinhos, familiares e amigos, que possam levar cada vez mais e difundir essa ideia de que câncer não é igual à morte, e a gente consegue sobreviver e viver muito bem. Muito obrigado. Aproveita. Eu vou aproveitar, então, que tem mais um tempinho para a gente conversar, e eu percebo que a plateia é composta predominantemente por mulheres. Então, quando a gente fala em câncer de mama, fala em mamografia. Quando fala em mamografia, pensa dor, né? Então, a mamografia ela é um exame que incomoda um pouco, mas se você consegue entender o benefício que ele traz e a chance de você se curar de uma doença, você vai entender que é uma dor insignificante, perto de tudo que tu podes conquistar tendo um diagnóstico precoce. Em outubro, normalmente, as questões falam sobre mamografia pode dar câncer. Não, mamografia não dá câncer. Então, realizem suas mamografias, não tenham medo, porque a mamografia é um exame super seguro, com dose de radiação controlada. Isso é uma das preocupações que nós radiologistas temos, né? Mas nós sabemos a diferença que é a gente descobrir um tumor de 0,5 centímetro e um tumor de 3 centímetros, né? A gente entende que o percurso de um é completamente diferente do outro. Então, a gente não pode ter medo, a gente tem que... O medo não pode paralisar, na verdade. Nós temos que fazer mesmo com medo. Gostaria só de ressaltar duas coisas. Os 4 principais cânceres que acometem as mulheres no Rio Grande do Sul são passíveis tanto de prevenção quanto de diagnóstico precoce. Não é? Então, o câncer de mama é o principal. O segundo câncer mais importante entre as mulheres é o câncer do intestino grosso, o câncer coloretal. Em terceiro lugar, o câncer de pulmão. E, em quarto lugar, o câncer do colo do útero. Todos eles são passíveis de prevenção. No caso do câncer do colo do útero, a vacinação contra o HPV protege contra o câncer, impede de desenvolver o câncer, não é? E todos eles, os outros 3 cânceres, têm como base o que o Dr. Alex falou, né? Exercícios físicos, alimentação saudável, manter o peso, não fumar, né? E mais algumas outras coisas que a gente poderia prolongar a conversa, mas isso como principal. E a segunda coisa é a gente entender que o objetivo do diagnóstico precoce é justamente identificar uma doença que não é clinicamente significativa. É detectar uma doença quando ela está lá no seu começo, a ponto de que ela não esteja causando nenhum problema, nenhum dano ao nosso organismo, é quando a nossa grande chance de cura se estabelece. Esse diagnóstico precoce, aquele nódulo pequeno na mama que a gente não consegue identificar, palpando, só a mamografia, ultrassom, eventualmente ressonância. A colonoscopia, que vai identificar um pólipo que pode, no decorrer dos anos, virar um câncer, que vai ser retirado e aborta esse caminho de malignidade, não é? E para aquelas mulheres que fumam, que são tabagistas crônicas, realizar a tomografia de pulmão uma vez por ano, de baixa intensidade, que não precisa fazer o contraste, é só a parte da imagem. Então, são todas medidas importantes e que salvam vidas, comprovadamente salvam vidas, não é? Nosso convite aqui é que vocês se engajem na prevenção, se engajem no diagnóstico precoce e transmitam essas informações, esses recados ou esses alertas para todas as pessoas que vocês gostam, querem bem e convivem. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, doutores, por nos lembrarem de algo tão essencial, que é cuidar da saúde, porque isso é um ato de amor com a própria vida. Muito obrigada.